Cadê você, rapaz? Eu estou. Agora eu estou te vendo. Agora eu estou te vendo. Tá sem som. Alô? Agora. Agora estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Tá, está com o seu bloco preparado? O meu bloco? É. Estou com um bloco de notas aqui, de tanta informação sobre essa tentativa, essa conspiração e essa tentativa de golpe. Esse é o Bom, bloco que tem na mão, pô. olha, falando nisso, eu quero mostrar uma coisa. Ah, esse é o de hoje ou de ontem? Não, é o de hoje. Está aqui. New York Times de hoje. Ah, O New York Times de hoje, o seu amigo Jair Bolsonaro aparece na primeira página do New York Times de hoje, dia 9 de fevereiro, como autor frustrado de uma tentativa de golpe. Então, ele está ficando cada ah, vez mais famoso no mundo inteiro, só não que está pelos chegando motivos direito aqui, errados. não. Hein? Alô? Não conseguiu ver? Alô? Pronto, fala, Não está Novaes. chegando, está congelando a tua imagem. A minha imagem está congelada? Está congelando. É, É, de vez em quando ela para. Tanto que eu não escutei tudo que, ó, ah, então, Internet vou ver Connection. se eu ponho aqui de novo. Espera aí um instantinho. Share screen, reactions, notes. Não, é porque está instável aqui. Aqui está acusando que é a minha internet que está instável. A sua internet. Está acusando. É capaz, porque aqui está um clima de tempestade. Olha aí, saiu do ar. Agora entrou de novo ou não? Entrou, agora está certo. Você está me vendo e ouvindo? Estou te vendo e estou te ouvindo. Então, E eu ótimo. vi Então, aí, o que eu queria dizer para abrir a nossa conversa é o seguinte: eu ouvi. é, o Você já seu, mostrou. já mostrei, né? O seu amigo Ah, Jair já. Bolsonaro aparece hoje, dia 9 de fevereiro, na primeira página do New York Times, como autor de uma frustrada tentativa de golpe. Quer Pois é, ele dizer, o estava. homem está ficando cada vez mais famoso no mundo inteiro, só que pelos motivos errados. Pois é, mas ele estava tentando ganhar a primeira página do New York Times. E eu acho que ele conseguiu chegar à primeira página do New York Times, finalmente. Não, ele já tem aparecido regularmente, ele já tem aparecido. Eu sei. Ele é sem dúvida, no momento, o brasileiro mais conhecido do mundo, né? Porque o Pelé já morreu, o Neymar está em baixa, e o brasileiro de quem todos falam agora é o Bolsonaro, só que para pesadas críticas, porque a imagem dele é péssima. Você que está aí no Brasil pode explicar melhor o que está acontecendo. Eu posso explicar melhor, porque as explicações ontem vieram assim de enxurrada. Porque havia no ar aquela suspeita de uma conspiração, de um movimento, desde que Bolsonaro assumiu e começou a criticar as urnas e o processo eleitoral. Quer dizer, havia toda uma suspeita, mas ontem parece que depois depois deles mexerem aí com a, a, o material que o Mauro Cid, você sabe quem é o Mauro Cid, né? Ele era Aquele um auxiliar dele, uma espécie de um Aspone. é um ajudante de ordem que eu acho que viveu mais próximo a ele do que a própria Michele. Ele estava Certo. colado no Bolsonaro em todos os momentos, inclusive gravou a que está se tornando célebre reunião de 5 de julho de 2022, onde se estabelece com clareza aí toda essa tentativa golpista, né? Quando o Augusto Heleno, aí, aquele general que era do ABIN, diz que, olha, vamos virar a mesa. Se tiver que virar a mesa, vamos virar a mesa, mas vamos virar antes das eleições. Depois entregam para o Bolsonaro uma minuta onde ele deveria, depois de se instalar através de um estado de sítio, prender o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes
e o presidente do Senado, o Pacheco, lá, aquele Certo, mineiro. certo. E o Bolsonaro eliminou os outros dois, o Gilmar Mendes e o Pacheco, e focou, quer dizer, ele fez uma retificação nessa minuta de golpe, de estado de sítio aí, que o assessor dele de assuntos internacionais entregou para ele. Mas está um clima, eu quero ver se vão realmente punir os militares, coisa que nunca fizeram aqui nesse país, nem os militares de 64. Você lembra que todos os golpistas militares da Operação Condor, do Uruguai, do Chile, da Argentina, foram punidos. Até na semana passada falamos muito sobre essa Operação Condor. Pois é, eles foram punidos. Agora, aqui no Brasil, nunca se puniu. E eu quero ver se dessa vez, agora, em que eles encararam esses oficiais generais, se eles vão ser punidos mais à frente. Vamos ver como é que as coisas vão rolar aí. Eu acho que o Bolsonaro, o que está se passando ou se passou com o Bolsonaro, parece cada vez mais o que se passou e está se passando com o Donald Trump, com uma diferença grande, né? O Bolsonaro é o Donald Trump dos pobres. Mas, quanto a essa questão de que havia gente lá dentro da entourage do Bolsonaro, que dentro dela havia gente que não acreditava. Pelo menos é o que diz o New York Times. O New York Times diz que realmente o Bolsonaro armou a tentativa de golpe, uma porção de assessores, ministros. Aliás, tem uma coisa interessante: ele disse que teve uma reunião, o New York Times disse que teve uma reunião que o Bolsonaro disse aos ministros e a todos os outros presentes ali: vocês de agora em diante têm que dizer isto. E aí ditou: a eleição vai ser fraudada, não sei o que tal. Foi um verdadeiro ditado. Mas o New York Times diz o seguinte, porque com o Trump tentou dar o golpe, não é? Uma insurreição, invadiram o edifício do Congresso, o Capitol Building, mas havia gente na entourage, né, no círculo do Trump, que, na realidade, não acreditava naquelas coisas que o Trump dizia. Eles iam mais ou menos levados, mas não acreditavam quando o Trump ficava lá deblaterando, dizendo que a eleição foi fraudada, roubo, não sei o quê, stop the steal, parem com o roubo. As pessoas sabiam que aquilo tudo era uma farsa. E parece que dentro da turma do Bolsonaro, pelo menos segundo o New York Times, pelo menos havia um cidadão que também se colocava dessa maneira. Eu vou ver até se eu descubro aqui o nome dele. Aguarda aí. Espera aí, mas vamos continuar a conversa, pô. Você vai parar aí. Não, vamos continuar a conversa, mas eu quero ver se eu ponho aqui. Eu quero falar, o que acontece agora é mais importante do que ocorre aqui no Brasil, do que ocorre aí nos Estados Unidos, pô. O que aconteceu foi o seguinte: os ministros, o ministro não sei se ainda é ministro, que tem um ministro e o ministro da Defesa, o chefe do Exército e da Aeronáutica resistiram à ideia, mas o da Marinha se entregou aí, parece que sairia correndo aí para dar o golpe na frente de qualquer outro companheiro. Decepcionante a participação desse almirante, porque o almirante se entregou e disse que as forças da Marinha estavam à disposição do Bolsonaro. Foi uma coisa escandalosa, mas o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército resistiram. E havia aquele vice-presidente, o candidato a vice-presidente do Bolsonaro, como é o nome dele? Que é um general também, e que é o... Deixa eu ver o nome dele. Tem que ver aqui. O jornal hoje está cheio de... Braga Neto. Certo. O tal do Braga Neto estava assustando... Para mim não diz nada. Braga Neto, para mim, não significa nada. Uma ilustre nulidade. Mas vamos em frente. Não, pois é, mas ele estava encarregado de ameaçar e de amedrontar os outros oficiais generais para que eles se integrassem a essa ação conspiratória. Tanto que tem um determinado momento que ele diz aqui: olha, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um comandante. Ofereço a cabeça dele, cagão. Veja só. Cagão, chama o general Freire Gomes de cagão, porque não quis, sabe, se associar a essa ação conspiratória. Agora, você falou há pouco no Mauro Cid, foi isso? O assessor, o braço direito do Bolsonaro.
Pois é, o curioso é que o New York Times diz, nessa reportagem grande, aliás, que esse mesmo Mauro Cid, na realidade, não acreditava no que o Bolsonaro dizia. Ele estava junto com a tentativa de golpe, mas ele sabia que era uma farsa. Está aqui no New York Times, que um oficial do Exército que estava lá nessa reunião perguntou depois ao Mauro Cid se realmente tinha havido ou ia haver o que estava acontecendo em matéria de fraude. E o Mauro Cid respondeu: não há nada, não há fraude nenhuma. Quer dizer, é uma farsa. O Não, cidadão que mas estava auxiliando o Bolsonaro a tentar dar o golpe sabia que não havia nenhum golpe, não. nenhuma Essa fraude. informação não está correta. Essa informação do New York Times não está correta. Não, Essa pergunta foi feita em função das fraudes na campanha, nas urnas eletrônicas, na não campanha sei, mas o eleitoral. Eles caso é o estavam seguinte. querendo descobrir se havia alguma coisa errada e o Mauro Cid diz: não, não tem nada de errado com a justiça eleitoral, com as Pois urnas. é É isso. isso. Quer dizer, o Mauro Cid, que é o assessor direto do Bolsonaro, declarou aqui, está no New York Times, que ele sabia que, na realidade, não havia nada de errado com a eleição. Então, era tudo uma farsa, certo? Não, não havia nada de errado com uma eleição. Claro, era uma farsa por parte do Bolsonaro e da É, corrida dele, né? E do gás exato. dele. É claro, isso era uma farsa. Quer dizer, Agora, já que nós falamos do Bolsonaro, eu quero falar um pouco também aqui do que está se passando nos Estados Unidos, porque você sabe que estamos em ano eleitoral e o é, Donald Trump está tentando voltar ao poder e a situação está muito complicada, porque cada vez mais fica evidente que o nosso caro Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, está gagá. gaga. Gagá, está gagá. Quer dizer, é uma pena, mas o homem não sabe o que fala. Diz uma porção de besteiras. E ontem, quando anunciaram que ele não ia ser processado por ter levado para casa ilegalmente documentos do governo americano, a mesma coisa que o Donald Trump fez, no caso do Donald Trump foi muito pior, porque levou muito mais documentos e disse que não havia nada de errado. O Joe Biden, pelo menos, reconheceu que estava errado, mas aí no inquérito para apurar exatamente o que tinha se passado, ficou evidente que o Joe Biden está lelé da cuca. Está com 81 anos, isso não quer dizer nada, porque eu estou com 86 e ainda não estou no mesmo estado. E você está próximo e também a sua memória está bastante boa. É, Mas o Joe Biden praticamente só fala besteira. Como não, o ele. presidente François Mitterrand, que já morreu, como o Macron, que é o atual o governante francês, confunde o presidente do Egito com o presidente do México, confunde o chanceler alemão. O homem, cada vez que fala, e parece, de acordo com o que saiu nesse inquérito, parece que esqueceu até a data do nascimento, da morte do filho dele, o filho Bo Biden, que era muito querido por ele vive falando do Bo. Ele esqueceu quando ele era vice-presidente. Ele foi eleito com o Barack Obama em 2008 para 2012 e depois de 2012 para 2016. Eu sei isso, você sabe isso, todo mundo sabe isso. O Joe Biden não sabia. O homem perguntou a ele quando é que o senhor foi vice-presidente, ele não conseguiu responder. Então, como é E que aí, o que pode? vai acontecer, então? O O que que vai, você imagina que vai ocorrer aí? Qual é o desdobramento dessa história? o que vai acontecer é o seguinte: Desdobramento dessa estamos com história. 4 processos criminais contra o Donald Trump, num total de 91 acusações diferentes. Um dos processos contra o Donald Trump está sendo, no momento, apreciado pela Suprema Corte, que é o estado de Colorado, que impediu o Donald Trump, ou quer impedir o Donald Trump de concorrer, porque diz que ele tentou dar um golpe, o que é Isso. verdade. A Suprema Corte, que você sabe é dominada pelos conservadores, 6 conservadores e 3 liberais, está arranjando um jeito, né, de declarar: não, deixa isso para lá, o estado de Colorado não pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Suprema Corte, apesar de ter 6 conservadores e 3 liberais, vai ter que dizer, em breve, se o Donald Trump tem imunidade absoluta ou não. E tudo indica que ou Não a tem. Suprema Corte vai ficar na moita e não vai negar
a afirmativa do procurador americano, do governo americano, de que o Donald Trump não tem imunidade, ela vai ficar calada, o que significa que o processo contra ele pode continuar correndo, ou ela vai confirmar que realmente ele não tem imunidade, ele pode ser processado. Agora, ao mesmo tempo, há aquele processo na Geórgia em que ele está sendo acusado de tentar roubar os votos da Geórgia. E há uma procuradora-geral do estado da Geórgia, a Fannie Williams, que cometeu um absurdo. Novais, você conhece a velha frase que dizia e diz o seguinte: não basta a mulher de César ser inocente ou ser honesta, não basta a mulher de César ser honesta, é preciso que ela pareça honesta. E é o caso dessa procuradora. Ela foi acusada, e todo mundo sabe que é verdade, de ter nomeado o namorado dela. Veja bem, esse camarada era casado, ela começou a ter uma relação amorosa com ele, tornou-se amante dele. A partir do momento em que ela tornou-se amante dele, nomeou esse cidadão para ajudar nas investigações, ganhando uma fortuna, ganhou $750 mil. A namorada, o amante da procuradora da Geórgia, ganhou $750 mil para ajudar nas investigações contra o Donald Trump. O Donald Trump, que não é bobo com os advogados dele, caiu em cima dela. E ela está agora pelos jornais e televisões dizendo racismo, porque ela é negra. Racismo, estão fazendo isso porque eu sou negra. Não é porque ela é negra, é porque ela é idiota. Está entendendo? Porque da mesma forma que não basta a mulher de César ser honesta, precisa aparecer honesta, é o caso dela. Ela precisa ter uma imagem de uma procuradora honesta. Se ela não tem essa imagem de uma procuradora honesta, ela está ajudando, é claro, Donald Trump. E é por isso que tem muita gente aqui nos Estados Unidos que fica gritando Trump, 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 porque acha que ele está sendo vítima de uma campanha dos liberais. Mas não é nada disso. O Trump é um vigarista. Só que há esses pequenos empecilhos no percurso. E há ainda o processo em que ele escondeu os documentos. A mesma coisa do Biden, só que ele escondeu muito mais documentos. Esse processo corre na Flórida. É uma a juíza que foi nomeada por ele mesmo e que, evidentemente, vai procurar passar um pano no caso, mas, no fundo, resta a esperança, é a minha esperança, de que, no fundo, prove-se de que, pelo menos nessa invasão do Congresso, o Trump foi culpado, assim como o Bolsonaro está sendo apontado como culpado no Brasil por tentar dar um golpe. Acabou? Acabei. Diga lá. Sim, mas o que eu estou interessado o papel do Trump é o mesmo que o Bolsonaro faz aqui, que é uma perseguição. Isso aí é um coro de bolsonaristas. O Bolsonaro e toda a entourage dele grita esse mesmo chavão. Estamos sendo perseguidos, isso é uma perseguição, isso não se faz, isso é desonesto, isso é o Supremo que resolve, que está mandando, está criando problemas. Na verdade, é o que o Trump faz aí nos Estados Unidos. Quer dizer, mas o que eu queria saber não era esse desenrolar todo da vida do Trump, que a gente já conversou a respeito. O meu interesse é para saber como é que os democratas vão resolver esse problema, porra. Porque não pode eleger o Biden, não pode, não pode. Ele não vai ser eleito. Então, o Trump não vai ser eleito porque vão caçá-lo no meio do caminho. O Biden porque está pirando, está ficando senil, está ficando débil mental. Eu não sei o que vai acontecer aí nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a posição dos democratas. Eu acho que eles não se manifestaram ainda. Sim, tá. Posso falar? Eu Pode. quero dizer o seguinte: se a Suprema Corte impedir o Trump de ser julgado, nesse caso em Washington, de tentativa de golpe, que foi a invasão do Capitólio, se ela impedir o Trump de ser julgado, ele vai concorrer e tem uma grande possibilidade de ganhar a eleição. Grande possibilidade, porque o Joe Biden está gagá, essa é a verdade. Se a Suprema Corte permitir que ele seja julgado, isso é, declare ele não goza de imunidade absoluta, ele não é um imperador, ele é um homem como outro qualquer e nenhum homem ou mulher está acima da lei, aí provavelmente ele será condenado e acabará na cadeia, se Deus quiser. E o Joe Biden, se concorrer como está, tem gente que vai votar nele, como eu, mas desanimada.
gente desesperançada, porque a gente não quer o Trump, mas sabe que o Joe Biden não está realmente em condições de continuar no cargo. E talvez, no fundo, quem acabe se beneficiando de tudo isso, se o Trump for condenado, aparece a Nikki Haley como candidata do Partido É, Republicano e acaba ganhando a eleição, porque as pessoas não acreditam mais no Joe Biden. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, para a e gente não nós. ficar assim, como estou muito pessimista, fala um pouco aí também do esporte aí. Está parado por causa do carnaval, né? Tá, mas eu só quero fazer uma pequena observação, que é alguma coisa que está me incomodando um pouco, a chamada pulga atrás da orelha. Todo esse movimento que se estabeleceu no país aqui ontem, a partir de todas essas ações da Polícia Federal, partiram do depoimento do Mauro Cid. Certo. Mauro Cid, que, como eu disse a você, eu acho que dormia embaixo da cama do Bolsonaro, se é que não dormia entre o Bolsonaro e a Michelle, quer dizer, botou a boca no trombone. E foi só a partir daí que se pôde saber de todas as artimanhas do Bolsonaro. E eu temo pela vida desse Mauro Cid, porque tem um grupo de milicianos eleitores do Bolsonaro que podem fazer mal aí ao garoto, que é um pequenininho, né? O tenente-coronel do Exército, um cara com uma carinha boa. Então, um negócio que me preocupa também é isso, é que todo esse mural de Rivera que foi criado aqui em torno dessa ação conspiratória, ele deriva dessa pequena semente que foi o depoimento do Mauro Cid. Agora, eu não sei por que o Mauro Cid, que foi tão fiel ao Bolsonaro, de repente virou a página da ligação dele com o Bolsonaro e com os bolsonaristas. Eu não sei se ele, nesses 4 meses que passou preso, se ele foi abandonado pelo Bolsonaro, se ele foi xingado pela turma. Eu sei que foi através dele, foi por causa dele, e foi ele quem criou toda essa, essa certeza de que o golpe era uma verdade concreta que estava a caminho aí de se realizar. Bom, e outro personagem de quem eu ouvi falar recentemente é esse pastor Malafaia, né? Parece que ele está dizendo que os evangélicos têm que apoiar o Bolsonaro e pronto. É isso aí? Isso aí já vem de muito tempo, né? O Bolsonaro, inclusive, é um convertido por causa da mulher dele. Aparentemente. Aparentemente, claro, é uma jogada política, né? Porque no fundo ele é católico e E é que é. nunca houve nenhuma informação de que ele É. tenha se tornado evangélico, mas acompanha a mulher dele e viu que aquilo ali é um nicho onde ele pode, junto com os militares, onde ele pode multiplicar os seus votos, né? É. Então faz o jogo dos evangélicos. É. Mas falando de esporte, Fala. quer, quer falar Diga aí. sobre esporte? Pois É. é. Outro dia teve um jogo do Botafogo com o Flamengo aí, o Botafogo perdeu nos acréscimos. Estava 0-0. Eu, inclusive, disse para os meus amigos no Facebook: eu não vou ver, eu vou ao cinema e não quero nem saber. Aí, no dia Você seguinte, me lembra, você me lembra o Vitor Garcia, um antigo jornalista, não sei se lembro. você conheceu, que era torcedor do América. E o É, América foi campeão, se não me engano, em 1962 ou 63. 62, 62. 62. E ele, a final, era contra o Fluminense. E ele entrou no cinema, ele estava com medo de saber como é que andava o jogo, não queria nem ouvir no rádio, nem ir ao Maracanã. E quando acabou o filme, que eu não me lembro qual era, ele saiu do cinema e o América tinha sido campeão carioca pela última vez, né? Depois de lá para cá, nada. Mas o que está perigando aqui, quer dizer, e tirando um pouco dessa fama do futebol brasileiro, é o torneio pré-olímpico, que classifica 2 países para as Olimpíadas. E o Brasil começou perdeu na Venezuela na fase classificatória. Agora, na fase final, que ficou Brasil, Argentina, Venezuela e Paraguai, o Brasil já perdeu do Paraguai. Então, a chance do Brasil se A classificar. vingança de Solano Lopes. Solano Lopes, não tenha É. dúvida. A chance do Brasil se classificar entre os dois
é muito pequena. Ele vai ter que ganhar agora da Venezuela, que ele perdeu na fase classificatória por 3-1, e Da vai ter que ganhar da Venezuela, né? Argentina. E vai ter que ganhar da Argentina, que é o Ah, time que está aí fazendo sucesso lá com a garotada do pré-olímpico. você vê, é o futuro do futebol brasileiro. Por isso é que eu já disse outro dia que aqui nos Estados Unidos e na Europa, que eu acompanho bastante, a imagem do futebol brasileiro caiu de uma maneira assustadora. Mas, falando em esporte, eu quero dizer o seguinte: o nosso Joe Biden, também voltando, misturando aí um pouco as coisas, além de confundir os presidentes do México, do Egito, quando não saber que o François Mitterrand já morreu, essas coisas todas, ele cai à toa, né? Ele anda, Vai, ele vai. anda assim, ó, Não, o jeito dele não mexe andar é os muito pés. estranho. É É, muito estranho o jeito dele andar. Parece que ele anda Não, na e ponta dos pés. tropeça e cai. E É, quando ele desce da escada do avião, demora uns 5 minutos para chegar lá embaixo. é Agora, verdade, é eu acho que verdade. as pessoas têm o direito de cair dentro de certos limites. Eu estou me preparando para disputar uma maratona em junho, não sei se você Eu sei sabia. disso. Você se E machucou outro aí dia eu fui agora. fazer um treino aqui perto de casa, que eles chamam rocking. Rocking é você anda com um peso nas costas, dentro de uma mochila, tal. E tinha chovido na véspera. E há uma coisa aqui, nós fomos a uma pista de ciclismo, né, uma ciclovia, há uma coisa aqui muito perigosa, que é o seguinte: chove na véspera, aí durante a noite a temperatura vai abaixo de zero e aquela chuva vira gelo. E em cima do asfalto você não vê. É o que eles chamam de gelo negro, o black ice. Você não vê. E eu fui ali tranquilamente, de pernas para o ar, mas estou aqui numa tentativa de me recuperar. Depois eu darei notícias sobre isso. Se você tiver mais Claro. alguma coisa para informar aí, fala, senão ficamos para a semana que vem. Não, Diga. não, eu só quero fazer o seguinte: eu sou um animal político. Eu Certo. quero conversar com você semana que vem sobre o conceito de democracia, sabe? Que eu acho que a democracia está mostrando a verdadeira face e está descendo pelo ralo. A gente vê aí esses antidemocratas todos, a partir do Bolsonaro, da Argentina, da Hungria, do Trump. Quer Victor dizer, Orbán. cresce Victor cada vez Orbán. mais, cresce. E agora, quem está nas manchetes é aquele Ukelele, aquele presidente que foi reeleito em El Salvador, com É. 85% dos votos também. Então, Porque diz que dizimou a milícia, acabou com a milícia e tal, aí agora eu é o quero dono da bola. Não, tudo amicíssimo, bem. Vamos. amicíssimo do argentino. Agora, então, eu quero propor a você que a gente, no próximo programa, use uma parte do nosso modesto tempo para falar sobre essa questão da democracia. Com toda a razão, você está certíssimo, e eu digo só para ficar assim um suspenso para a próxima semana: a democracia nos Estados Unidos corre grave risco. Semana que vem a gente conversa. Um abraço. Valeu. Grande abraço, querido. Oi. Melhoras, hein? Quero ver Obrigado. você na maratona, pô. Tchau. Tchau, tchau.